existe algum aviso de Deus quanto ao tempo do seu retorno? Deixe-me dizer a respeito de Guilherme Miller. Este homem começou a estudar as profecias da Bíblia. E olhe que, inicialmente, ele não aceitava a Bíblia como um livro vindo de Deus, como a palavra de Deus. Ele era um ateu. E ele começou a estudar a Bíblia para provar que a Bíblia estava errada. E acabou percebendo que a Bíblia estava certa. E o livro Grande Conflito, citando a história de Guilherme Miller, diz assim na página 320. Vamos ler. Com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras, e descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as profecias já cumpridas tiveram um cumprimento literal, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles, etc., ou eram explicados em seu contexto, ou os termos em que eram expressos se achavam entendidos literalmente. Fiquei assim convencido, diz ele, de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas tão clara e simplesmente apresentadas que o viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Elo após elo na cadeia da verdade, recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Olha a linha do tempo aí. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e a abrir as Escrituras à sua compreensão. E continua dizendo o Grande Conflito, na página 323, Guilherme Miller. Outra espécie de prova que vivamente me impressionava o espírito, diz ele, era a cronologia das Escrituras. Notei que os acontecimentos preditos se haviam cumprido no passado e muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. E aí ele começa a citar alguns tempos que estão na Bíblia. Vejam só, tempos que foram preditos e aconteceram naquele período de tempo. Os 120 anos do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, verso 3. Os 7 dias que o deviam preceder com 40 dias de chuva predita, em Gênesis capítulo 7, verso 4. Os 400 anos da permanência temporária da semente de Abraão, em Gênesis 15, verso 13. Os 3 dias do sonho do copeiro mor e do padeiro mor, em Gênesis 40, de 12 a 20. Os 7 anos do faraó, em Gênesis 41, 28 a 54, os 40 anos no deserto, de Números 14, 34, os 3 anos e meio de fome, em 1 Reis 17, verso 1, Lucas 4, 25, o cativeiro de 70 anos, de Jeremias 25, 11, os 7 tempos de Nabucodonosor, em Daniel 4, verso 13 a 16, e as 7 semanas, 62 semanas, e a semana perfazendo 70 semanas determinadas aos judeus, em Daniel capítulo 9, do verso 24 a 27. São tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. Cumprindo-se de acordo com as predições. Impressionante, né? Então eu coloquei essa linha de tempo do planeta Terra do início ao fim e falei, vou começar a estudar as profecias e colocar numa linha de tempo, para mim procurar entender melhor as profecias. Comecei lá no início, vocês viram que no vídeo passado eu analisei a linha do tempo desde a criação até Noé. Se você não assistiu, volta lá e assiste o primeiro vídeo sobre esse assunto, né? Começando com a criação, em algum momento houve o pecado, né? Como eu disse, alguns creem que foi dentro de um período de 33 anos e meio, como foi o período de vida de Jesus Cristo, 33 anos. Houve então, ali na questão, quando eles pecaram e tiveram que ser expulsos do jardim do Éden, uma promessa de Deus, da vinda de Jesus, e a serpente, haveria ali então um grande conflito, a serpente feriria Jesus, mas Jesus esmagaria a cabeça
da serpente, né? Era o plano da redenção começando a ser trazido à tona e sendo revelado ao homem, já em Gênesis capítulo 3, verso 15, no início da Bíblia, tão logo o homem pecou, né? E a gente vê o plano da redenção descrito especialmente em alguns livros. Quero destacar alguns textos do livro Patriarcas e Profetas, escrito por Ellen White, o capítulo 4, porque o título é esse, Plano da Redenção. E ela diz assim: a queda do homem encheu o céu todo de tristeza. O mundo que Deus fizera estava manchado pela maldição do pecado e habitado por seres condenados à miséria e morte. Não parecia haver meio pelo qual pudessem escapar os que tinham transgredido a lei. E ela continua dizendo: o plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar seu filho para morrer pela raça culposa. Mas Deus diz: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,16. Então nós temos aqui uma linha do tempo. A linha do tempo que começa lá no Éden, com o pecado, vem passando aí por Caim e Abel. Abel ofereceu ali um cordeiro, simbolizando Jesus Cristo também. Depois temos o tempo no deserto, o santuário, quando houve esse oferecimento de sacrifícios diários e anuais. Vemos o batismo de Jesus, depois a sua morte, né? E vemos a promessa da sua segunda vinda. Tudo isso é o plano da redenção que vai se cumprir. E aí fiquei pensando, bom, então se começou lá atrás, o fim da linha do tempo é o quê? A volta de Jesus. Vou colocar as profecias, então, nesta linha de tempo, começando lá no início e terminando ou culminando com a segunda vinda de Jesus, né? Aí vem a pergunta: quando ocorrerá a volta de Jesus? Vocês percebem que, na vez passada, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês que os discípulos também tiveram essa mesma curiosidade, eram discípulos curiosos. Eles perguntaram: Senhor, quando ocorrerão essas coisas e que sinal haverá a tua vinda? Lá em Mateus 24. Também, se você vê em Daniel capítulo 12, depois que Jesus revela que naquele tempo Miguel, Jesus, vai se manifestar, um anjo também pergunta, lá em Daniel 12, Senhor, quando ocorrerão essas maravilhas? Nota impressionante como a curiosidade, né? Eu fico pensando, será que o quando é importante? Será que o tempo é importante? Deixe-me ler aqui um texto de Ellen White no Grande Conflito, na página 370. Ela diz assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Isso está em Mateus capítulo 24, 36. E ela continua dizendo: conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade e isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé o não saber quando viria o dilúvio. Olha que coisa interessante que ela coloca aqui. Ela diz que nos é exigido saber a proximidade da volta de Jesus. E ela diz mais: recusar saber, olhe bem, recusar saber a proximidade do advento do Salvador pode ser o quê? Fatal. Fatal. E aí vem a pergunta, né? De novo, quando ocorrerá a segunda vinda de Jesus? Veja, vamos analisar um pouco a primeira vinda. A primeira vinda, vou ler aqui no livro Desejado de Todas as Nações, na página 28. Ellen White diz assim: mas como as estrelas no vasto circuito de sua órbita, ou indicada órbita,
Os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Deus tem um momento exato, já marcado, viu? Não é uma coisa que Deus vai dizer assim, hoje, vamos lá, anjos, venham, vamos, é hoje que eu vou voltar. Não. Gente, existe um plano da redenção. Tudo está determinado neste plano por Deus. Ele tem o dia exato para a sua vinda. Não é algo feito de improviso, Deus não improvisa. Os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. E olha, ela diz mais, mediante símbolos da grande escuridão do forno fumegante, Deus revelará a Abraão a servidão de Israel no Egito e declarara que o tempo de sua peregrinação seria de 400 anos. Deus deu um tempo lá para Abraão. Disse para ele, sairão depois com grandes riquezas, e contra essa palavra todo o poder do orgulhoso império do faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E aí ela faz um paralelo. Assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo, falando da primeira vinda. E quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Olha que interessante. Jesus tinha tempo para nascer. Sim, estava no plano da salvação. Tinha um dia exato para nascer. Os anjos se prepararam, teve um coral que cantou. E eles vieram naquela data específica, não é? E aí o que ela diz? No livro Mensagens Escolhidas, na página 406, volume 1 do livro Mensagens Escolhidas. Devemos compreender o tempo em que vivemos. Não o compreendemos nem pela metade. Vejam que o primeiro vídeo eu coloquei que o meu primeiro estudo se chamava Em que tempo estamos vivendo? Porque eu pensei nisso aqui, sabe? Devemos compreender o tempo em que estamos vivendo. Não aprendemos pela metade. Meu coração treme dentro de mim quando penso qual o inimigo que temos a defrontar e quão pobremente nos achamos preparados para defrontá-lo. As provas dos filhos de Israel e sua atitude justamente antes da vinda de Cristo foram me apresentadas repetidamente para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Como o inimigo procurou toda ocasião para assumir o controle da mente dos judeus, e hoje procura ele cegar a mente dos servos de Deus a fim de que não sejam capazes de discernir a preciosa verdade. Olha, a gente tem que compreender o tempo que a gente está vivendo. É por isso que eu coloquei tudo numa linha de tempo. Vou apresentar para vocês aqui. Em busca de conhecer a proximidade da vinda de Jesus Cristo. Será que ainda falta 100 anos? Será que ainda falta 50 anos? Ou será que falta apenas 10 anos? É algo a se pensar, na verdade. Ela diz que a gente tem que compreender o tempo que está vivendo, devemos ver a proximidade, pode ser fatal se não souber, não é? No livro Grande Conflito, página 312, olha o que ela diz. No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da santa cidade, a quem foram confiados os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido. Olha só! Na primeira vinda, eles poderiam ter discernido os sinais dos tempos. Percebem isso? E ela continua dizendo, a profecia de Miqueias designou o lugar do seu nascimento. Sim, eles sabiam o lugar. Lembram lá de Herodes? Consultando, e eles dizendo, é Belém. Mas não tiveram a curiosidade de ir lá, para ver com os próprios olhos o menino Jesus. O que mais que diz aqui? Aliás, o lugar de nascimento estava predito em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Daniel especificou o tempo em que viria, está em Daniel 9, 25. O tempo da primeira vinda foi especificado. Deus confiou essas profecias aos dirigentes judeus. Estariam sem desculpa se não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas.
Sua ignorância era o resultado da pecaminosa negligência. Ai, ai, ai. Será que estamos negligentes hoje em dia também? E ela continua. Grande conflito, página 312. Com grande, ou melhor, com profundo e reverente interesse, deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo e as circunstâncias do grande acontecimento da história universal. A vinda do Filho de Deus para cumprir a redenção do homem. Todo o povo deveria ter estado a vigiar e esperar para que pudesse achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. E aí ela traz a lição para nós. Sim, para nós hoje. Preste atenção. Oh, que lição encerra a maravilhosa história de Belém. Está em Grande Conflito, página 314. Quanto ela reprova a nossa incredulidade, nosso orgulho e amor próprio. Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que, pela nossa criminosa indiferença, deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia da nossa visitação. Olha, por favor, não vai cometer esse crime, indiferença, e deixar de conhecer o dia da sua e da minha visitação, a segunda vinda de Jesus. E aí vem a pergunta de novo, né? A pergunta que não quer calar. Quando vai ocorrer a volta de Jesus? O discípulo estava curioso, o anjo em Daniel 12 estava curioso, e eu estou curioso, e de repente você também está curioso, né? Talvez, se você assistiu até aqui, está pensando o que esse pastor vai passar para a gente aqui. Que nova doutrina é essa? Não, eu apenas estou estudando as profecias, não é? Pôs aqui numa linha do tempo e vamos analisar, não é? Porque Deus sempre avisa, não é? Não é isso que diz Amós capítulo 3, verso 7? Se ele sempre avisa, deve haver algum aviso de Deus. Será que existe um aviso de Deus sobre o momento da segunda vinda? É isso que nós vamos ver. E vamos analisar nesses vídeos.